como você classifica os seus dados estruturados e não estruturados? É possível fazer isso em um único servidor, com um único software? Hoje, nós vamos conhecer o NetWeeks Data Classification. Para quem não conhece, o NetWeeks Data Classification, a gente apelidou carinhosamente de NDC, é uma ferramenta extremamente poderosa na classificação de dados. Inclusive, é uma das únicas no mercado que consegue fazer a classificação de um file server e de um banco de dados na mesma solução. Além de você classificar vários tipos de dados diferentes, você pode também personalizar todas as informações que você gostaria de classificar. Então você não fica preso para classificar só LGPD, PCI, HIPAA ou qualquer outro tipo de lei ou compliance. Você pode utilizar até para sanitização de dados dentro da sua empresa, descobrindo quais são os arquivos sensíveis que ninguém mexe recentemente, até mesmo utilizar OCR para identificar dados pessoais em imagens, como PDF e JPG, por exemplo. Lembra aquele scanner que o RH faz com seus documentos? Olha só, a gente pode encontrar ele aqui agora. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre OCR, clica no card para assistir o vídeo sobre OCR. Bom, o que nós vamos precisar então para que você possa conhecer a nossa ferramenta? Por que eu estou falando isso? A ideia aqui é mostrar um pouco dela funcionando. Sim, de fato. Mas você também pode ter ela aí no seu laboratório, na sua empresa e testar e tirar suas próprias conclusões. Tudo isso de graça, sem cobrar nada e com o apoio da nossa equipe técnica especializada. Bom, vamos lá. A gente precisa de um servidor Windows Server 2016 ou superior e de um banco de dados em SQL como infraestrutura para a nossa solução. Depois dela instalada, a gente vai ver esta carinha aqui, ó. Ela já está instalada e configurada no meu ambiente e eu vou mostrar agora alguns pontos principais da ferramenta. Bom, o primeiro ponto por onde nós vamos começar é como eu adiciono aqui a minha infraestrutura para ser classificada. Aliás, não só classificada, como também realizar o discover dessas informações, ok? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui a ferramenta com um menu superior e nesse menu eu tenho as minhas opções. A primeira opção, conteúdo, é onde eu vou inserir os meus data sources. Clicando aqui em sources e escolhendo o tipo de dados que você gostaria de classificar. Bom, de forma bem simples, eu já tenho aqui uma série de itens. Alguns eu já deixei pausado, apenas para que a gente pudesse fazer esse vídeo sem que o servidor ficasse processando muitas informações, de forma que fique mais fluido para vocês, já que é um ambiente de teste. E eu posso clicar aqui nesse botãozinho adicionar para inserir uma nova infraestrutura. Veja que eu posso colocar tanto dados estruturados como dados não estruturados, como por exemplo, desde um banco de dados em MySQL, Oracle ou PostgreSQL, como por exemplo um file server, seja ele em Samba ou utilizando a tecnologia Microsoft, ok? Bom, escolha aqui meu ambiente, ele vai me pedir algumas informações, então dependendo do item ele vai pedir mais coisa, menos coisa e assim sucessivamente. É só você preencher essas informações e feito isso, o nosso data source será inserido. Então vou dar um exemplo aqui como se eu fosse adicionar uma pasta. Eu coloco aqui em cima o caminho da minha pasta, coloco o nome de usuário e a senha, e clico nesse botãozinho aqui de salvar. Simples assim, não preciso fazer mais nada. Feito isso, a primeira etapa do processo de Discovery e classificação vai entrar em ação. A primeira coisa que nós vamos observar é, ele vai fazer um grande Discover e vai me falar a quantidade de documentos que eu possuo em cada uma dessas infraestruturas. Depois desse Discover inicial, ele começa a classificar o conteúdo. Ou seja, é como se fosse um robô que está lendo as informações e está dizendo o que tem dentro dos seus dados. Se eu tenho um CPF, um RG, um passaporte, um cartão de crédito, alguma informação médica, por exemplo, você pode, na verdade, personalizar e buscar qualquer tipo de informação que você quiser. Mas como está muito na moda falar de LGPD, você pode procurar por dados pessoais também, e eu vou mostrar um pouquinho aqui. Bom, depois de adicionar todos os seus ambientes para serem classificados, a gente vai entender agora como a ferramenta entende o que é um dado sensível e como ela vai fazer esta busca. Nós utilizamos aqui uma coisa chamada taxonomia. A taxonomia nada mais é do que você juntar ali um conjunto de informações sobre o dado que você está buscando. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu quero encontrar um CPF,
o CPF ele tem ali um formato de escrever, ele tem 11 dígitos, ele geralmente tem a palavra CPF junto, ele é dígitos que vão de 0 a 9. Todas essas informações em conjunto formam a minha taxonomia. E dentro dessa taxonomia, cada uma dessas informações vão virar algumas regras. Parece difícil, mas é bem fácil. Olha aqui. Clique em taxonomia. A ferramenta já vai ter uma série de taxonomias que você pode utilizar. E como eu falei que está na moda LGPD, eu vou pegar aqui a de LGPD e vou clicar em dados pessoais, por exemplo. Em dados pessoais, ele está mostrando aqui que eu tenho 2 RGs, 2 CPFs, mas é porque ele está com filtro, né? Eu vou tirar o filtro aqui só para ele mostrar ali que tem mais informações aqui. Olha só, tem 438 documentos de CPF. Meu Deus, muita coisa. Bom, dentro da minha taxonomia, eu tenho os termos, né? Então, CPF é um termo, RG é um termo, e para cada termo, eu coloco um conjunto de regras. No caso do CPF, eu tenho um conjunto de regras aqui para procurar o texto CPF, assim como eu tenho também um conjunto de regras que vão procurar por uma taxonomia. Aliás, por uma taxonomia não, que vão procurar uma string, ou seja, um texto que encaixe na minha taxonomia, ok? Essa taxonomia aqui de regex, ela nada mais é do que dizer para você, olha, eu estou procurando por 11 dígitos que se escrevam 3 dígitos, pontinho, alguma coisa, mais 3 dígitos, pontinho, mais 3 dígitos, traço, 2 dígitos. Parece complicado, mas na verdade a forma como você escreve o CPF na maioria dos documentos. É este formato de escrita que nós estamos procurando com essa taxonomia. Então, quando eu junto todas essas regras, pronto, a minha taxonomia está formada e agora eu já consigo buscar os meus documentos. Obviamente, para cada regra, eu posso dar um peso diferente, né? Então, tem uma regra aqui de taxonomia usando o regex, por exemplo, com um peso de 50, e eu tenho aqui um standard, ou case sensitive, com peso de 10, ok? Quanto mais assertiva for a minha regra, maior é o peso que ela possui. Isso me ajuda a eliminar o falso positivo. E como eu faço para ver essas informações? Então, só para dar um exemplo bem simples aqui, lúdico para vocês, quando eu clicar em Browser, ele vai exibir para mim todos os dados que já foram classificados. Então, não se preocupe que os dados que estão aqui são todos de pessoas fictícias, então não estamos fazendo nenhum tipo de vazamento de dados. Olha só, vou falar de LGPD, vazamento de dados e vazando dados. São dados fictícios de pessoas que a gente acabou criando aqui para utilizar como exemplo. E ele marca aqui, tá vendo? Ó? Ele ressalta as partes que foram classificadas. E ele ainda dá uma pontuação. Este documento é 79% de certeza que contém dados de CPF. Olha só que coisa prática. Isso para tudo aquilo que eu adicionei lá no meu data source. Exchange, SQL, File Server, SharePoint são os exemplos que a gente utilizou aqui. Okay? Dessa forma você consegue classificar os seus dados e já extrair uma lista, se for o caso, né? Eu tenho as opções aqui de extrair em TXT ou CSV, extrair essas informações para trabalhar com elas posteriormente. E depois que os meus dados já estão classificados, tecnicamente, a parte de descoberta e classificação de dados já está feita, certo? Correto. O que mais a solução pode trazer de benefício para que eu possa ficar adequado ou utilizar essas informações que foram classificadas? A gente tem uma guia aqui chamada Análises, onde a gente faz o File Analysis, ou seja, analisar esses arquivos que passaram pela ferramenta. Eu posso utilizar 3 itens aqui, os Reports, o Search e o DSAR. Começando por Reports, obviamente, é a parte mais simples, onde eu tenho todos os relatórios da ferramenta. Nessa dashboard inicial, ele fala que eu tenho um total de 65 mil arquivos, dos quais 45 mil foram classificados como sensíveis em algum momento por alguma taxonomia, o que equivale a 69,6% de toda a gama de arquivos que eu adicionei aqui, ok? Legal, mas não é só isso. Vamos supor que você está trabalhando junto com um DPO ou está fazendo um novo processo para identificar esses dados e se certificar de que eles estão no lugar seguro. Para isso, você precisa extrair uma lista dos locais onde você possui essa informação sensível, certo? Bom, aqui em Document Reportings, por exemplo, eu posso pegar o Document Classification, que mostra os documentos que já foram classificados, e eu posso escolher aqui uma regra para extrair as informações. E a regra que eu vou escolher
a da própria LGPD, né, a minha taxonomia da LGPD, e vou pegar aqui, por exemplo, CPF, e vou dar um Select. Selecionei CPF, clico no botãozinho Generate, e pronto. Ele vai gerar para mim uma lista com todos os dados que foram classificados como CPF. E aí eu posso extrair isso em CSV ou XLSX, arquivos de Excel. Além disso, a gente tem aqui um relatório de documentos duplicados e também tem um mapeamento visual da sua classificação. Então, se eu clicar aqui em Content Distribution, por exemplo, eu posso escolher uma taxonomia, sei lá, só para fazer diferente aqui, eu vou pegar a de cartão de crédito. E clico em Generate. Pronto. Ele vai gerar ali as informações de cartão de crédito que eu tenho dentro do meu ambiente. Aqui no caso ele fala que no meu SharePoint Tecnologia eu tenho 32 mil documentos, sendo que 126 foram classificados como contendo dados ali de cartão de crédito. Então esse aqui seria mais ou menos um mapeamento visual da sua estrutura de dados. Com esse mapeamento em mãos, sabendo onde estão seus dados, agora o processo de proteção pode começar a acontecer. E claro, né, não só de proteção, como de adequação também. Será que eu deveria ter esses dados de cartão de crédito lá no meu SharePoint? Fica a dica. Além dos reports, eu posso utilizar o search. E o search é uma coisa muito interessante de você fazer. Por quê? Significa que você pode buscar por uma informação. E essa informação ela pode ser desde um número de CPF até o nome da própria pessoa. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e, sei lá, eu recebi uma solicitação de um rapaz chamado Nicolas Corte Real. Será que essa pessoa tá lá nos meus arquivos perdida em algum lugar? Vou clicar aqui no Search e ele vai fazer a busca para mim. Olha só, achei aqui um documento de PDF, aliás, vários documentos de PDF, onde aparece uma pessoa chamada Marcelo Nicolas Corte Real. Inclusive algumas informações aqui que já suspeito que seja um CPF, mais um monte de outras informações. Eu posso pegar aqui, ó, que tem até um Gael Corte Real. Será que os dois são parentes, né? Olha só. Então tem mais de uma pessoa chamada Corte Real aqui, mas eu estava procurando o Nicolas e agora eu sei que eu tenho documentos com o nome desta pessoa. Ok? Bom, então de forma bem simples, o search é para você buscar qualquer tipo de informação que possa existir nos documentos que foram classificados. Ok? Legal. Bom, além disso, você pode fazer o DSAR. E o que é o DSAR? É o Data Subject Access Request. Você pode ver um vídeo só sobre o DSAR clicando no card aqui em cima. De forma bem resumida, o DSAR é procurar por uma pessoa específica nos meus dados que foram classificados. Tá? Então aqui eu vou só mostrar exemplos. Se você quiser saber um pouquinho mais como ele funciona, clica aí no card. Aqui eu vou clicar em no View, né? Eu já tenho aqui uma consulta que eu fiz, um DSAR que eu fiz para a senhora Agatha Sofia Ribeiro. Ela me deu esses dados aqui, inclusive um CPF e um RG, aliás, CPF e RG, ok? Para que eu pudesse encontrar informações dela dentro aqui da minha corporação. Então ela fez o artigo 15º aí da LGPD, né? Acesso à requisição de dados do titular. O titular pode pedir as informações sobre os dados que você processa sobre ele. E ele está dizendo o seguinte, olha, eu encontrei 10 arquivos que identificaram, né, que foram identificados na verdade, contendo as informações da Agatha. Se eu clicar em resultado, ele lista para mim onde estão esses documentos e possivelmente possuem, né, os dados da Agatha, ok? Então, de forma simples e fácil, eu encontrei a Agatha aqui em 10 documentos diferentes. E é só isso? Não, ainda não acabou. E para finalizar, a gente, além de poder criar taxonomias de forma personalizadas, fazer DSAR, buscas, exibir ali os documentos que foram classificados, você ainda tem uma parte dedicada a te ajudar na proteção dessas informações. Então, eu posso tomar algumas ações, né? Na verdade, eu posso fazer algumas coisas, dependendo do tipo de dado que a gente está falando. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Bom, dentro do meu Netflix Data Classification, eu tenho uma área dedicada a workflows. O que seria workflows? Workflow seria, sei lá, fluxo de trabalho. A ideia é, eu vou criar um fluxo para esses dados que foram classificados. Esse fluxo pode ser desde mandar um e-mail para te avisar, dizendo, olha, encontrei um novo CPF aqui no SharePoint, por exemplo. Até mesmo, no caso do File Server, mudar as permissões ou mover o arquivo de lugar. Então, só para dar um exemplo bem simples, vamos criar aqui como se eu estivesse mudando as permissões de um arquivo lá no meu File Server, tá? Então, vou clicar aqui no botãozinho para adicionar.
Vou dizer aqui que é um teste, né? Vou colocar aqui o nome de teste. Vou dizer que isso se aplica apenas no meu file server, já que eu quero fazer isso para um servidor de arquivos. E não importa qual é a pastinha, todos os data sources. Então vou deixar aqui todos os data sources. Vou clicar no botãozinho adicionar. Bom, a minha regra agora está sendo criada e eu preciso adicionar ela aqui dentro. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma condição para minha regra, ou seja, quando ela deve funcionar. Bom, vou clicar aqui no botão para editar e ele pergunta, olha, o que você quer fazer? Vamos dizer que eu quero, sei lá, mudar a permissão de um arquivo que foi classificado como LGPD. Eu vou selecionar aqui meu termo, então o meu termo aqui no meu caso, né, vai ser a minha taxonomia da LGPD, e eu vou dizer para ele que é qualquer item da LGPD, desde CPF até e-mail, por exemplo, tá? Legal, vou dizer aqui que é isso que eu quero, e eu vou ativar essa regra quando essa condição específica entrar em ação, ou seja, qualquer documento que foi classificado como LGPD. E aí, eu vou colocar agora a minha Rule Actions, ou seja, o que eu quero fazer quando essa condição for atendida. Vou clicar aqui em adicionar e vou colocar a minha role. A minha role, nesse caso, será para mudar as permissões do meu arquivo. Então, vou colocar Update Permissions. E aí, eu posso utilizar os campos aqui para remover o acesso de alguém, dar o acesso para alguém e dizer qual é o tipo de acesso que eu quero dar para essa pessoa. Então, vamos supor que eu quero, sei lá, remover o acesso do Edson. Então, vou colocar aqui o nome do usuário Edson.Oguma, ou poderia colocar everyone, né? Pode colocar ali grupos também. E vou dizer aqui que eu quero dar acesso para o Alexandre.Conceição, olha só. E vou dizer que ele quer ser um administrador. Além disso, eu vou negar o acesso para everyone, ok? Inclusive removendo as permissões herdadas do meu ambiente, para garantir de que ninguém vai ter acesso ao conteúdo dessas pastas. Aliás, desses arquivos que foram classificados. Vou clicar aqui em salvar e pronto, a minha regra está criada, ok? Basicamente, todo arquivo que for identificado como sendo LGPD, o meu DPO, o Alexandre, vai ter acesso. Eu vou remover o acesso do Edson, que era meu administrador, ou meu grupo ali de usuários, por exemplo. Inclusive, vou remover o acesso de everyone. Dessa forma, eu consigo fazer o discover, classificar os dados, permitir buscas sobre os dados classificados, inclusive mapeando e exportando essas informações, além de ajudar a proteger seu ambiente, movendo um arquivo sensível ou mudando a sua permissão. Tudo isso em uma única aplicação. Espero que você tenha gostado. Esse foi um pequeno overview de como funciona o Netflix Data Classification. Obviamente que tem outras opções, mas não daria tempo de mostrar aqui para vocês e ficaria um vídeo muito longo e muito chato. Agradeço por ter ficado até aqui e se você gostou desse vídeo, por favor, curte e compartilha. É muito importante ter o apoio de vocês. Muito obrigado e até a próxima.